Então, mas aí, eu nem sei se a gente devia tratar desse assunto, mas já que você tocou, como eu trabalho muito com planejamento futuro, planejamento das cidades para os próximos 10, 20 anos, a gente tem que, obrigatoriamente, analisar quais são as tendências do mercado, quais são as tendências do planeta para esses próximos 20 anos. Então, vamos fazer um exercício aqui entre nós. Todo mundo que está nos assistindo agora, vamos fazer um exercício intelectual aqui. A pirâmide demográfica brasileira, imaginem como é que funciona a pirâmide demográfica. A população por camadas de idade. Então, é óbvio que quanto mais elevada a idade, menos gente tem. Então, na ponta da pirâmide estão os mais idosos e um número menor de pessoas. Aí ela vai se desenhando em função da idade das pessoas e tal. Os jovens, com a comunidade que é mais jovem, tem uma base. Crianças, uma comunidade, uma cidade que tem muita criança, ela tem uma base grande e depois ela vai diminuindo. A pirâmide etária brasileira, se a gente entrar no site do IBGE, nós vamos ver que hoje ela tem a forma de um barril. Sabe um barrilzinho? Ele é menor embaixo, gordinho no meio e depois diminui em cima. Só que essa não era a realidade do Brasil. Até pouco tempo atrás, o Brasil era considerado um país jovem. Era de fato uma pirâmide mesmo. Hoje é um barril. E tem alguns países que o negócio está meio invertendo. As famílias estão tendo menos filhos. Muitos casais têm no máximo um filho, não tem mais. Então, você tem duas pessoas que geram uma. O que significa isso? Que a base é menor, e aí ela aumenta, e como as tecnologias e o avanço da medicina e as condições de vida vão melhorando, as pessoas vão vivendo por mais tempo. Uma pessoa de 60 anos de idade, eu tenho 63, eu não acho que eu sou idoso. Pela legislação brasileira, eu sou idoso, mas eu não me sinto idoso. Eu pratico esporte, ando de bicicleta, eu trabalho pra caramba 12, 14 horas por dia. Então, eu não me sinto um idoso. Eu só lamento que agora não posso ir na igreja, porque como pela lei eu sou idoso, os idosos não podem ir na igreja, eu não estou podendo ir na igreja. Mas não é justo isso, porque eu não me sinto realmente idoso. Mas o que acontece? Essa forma vai mudar. E o que isso tem que ver com a colocação que você fez, Diego? Hoje nós temos uma demanda muito grande de vagas para creche. Não é isso que você falou? Sim. Muita criança que quer vaga na creche. Aí o que a prefeitura teria que fazer? Construir mais creche. Ou ampliar as creches que estão funcionando. Não é isso? Para construir mais creches e ampliar, ela tem que contratar mais gente. Correto? Sim. Só que é o seguinte, a evolução da pirâmide etária brasileira, quando você joga isso para os próximos 20 anos, é a pirâmide etária, não sou eu, é o IBGE que está falando isso, que o número de crianças vai diminuir. E que o número de idosos vai aumentar. Então, dentro deste período, a prefeitura vai precisar de estruturas para idosos e menos estrutura para criança. Só que aí ela já fez a creche. Ela já contratou os auxiliares e os atendentes para cuidar das crianças. E aí o que ela faz com essa estrutura? Sem clientela. Quando, na verdade, numa outra ponta da demografia do município, você tem um monte de gente precisando de uma estrutura e de atendimento que a prefeitura não tem disponível. Então, o que eu diria? Esse negócio, não, vamos construir mais creche, fazer mais creche, eu não sei se esse é o caminho mais certo. Talvez a gente deva, sim, construir creches, porque tem uma demanda para ser atendida, mas no projeto da creche, a gente já pediu para o arquiteto preparar um projeto de uma creche que possa ser reformada para atender idosos na hora que a gente precisar. Então, determinadas estruturas deveriam ser previstas para serem transformadas de uma maneira mais simples, mais fácil, mais barata, para atender um outro público. E na hora de contratar os atendentes, já fazer o concurso público de tal maneira que essa pessoa não foi contratada como atendente auxiliar para a creche de criança. Ela foi contratada para fazer mais do que isso.
neste momento vai atender criança, mas como ela vai ficar trabalhando para a prefeitura 30 anos, ao longo desses 30 anos a gente pode precisar dela para outra coisa, para atender outro público. Então, só que se não tomar esse cuidado agora, neste momento, nessa gestão que vai começar agora, o que vai acontecer? Vai tomar decisões erradas, vai gastar o dinheiro errado, e depois, lá na frente, vai ter que contratar mais gente, sem poder dispensar essas, porque são estáveis, e vai ter que desmanchar essa creche para construir outra, vai gastar o dobro do dinheiro. Então, é essa leitura de como que as coisas no mundo estão evoluindo, das tendências que o mundo tem, em relação às decisões que nós precisamos tomar hoje, é que precisa ser objeto de atenção e de preocupação da sociedade, da Câmara de Vereadores e, principalmente, do Executivo. Eu penso assim, pelo menos. Né? Tem que ter uma visão de futuro, né? E aí, a gente falando de futuro aqui, eu lembrei da questão das cidades inteligentes, né? Que a gente usa muito esse termo, e outro dia me perguntaram e eu dei uma patinada para conseguir explicar o que é. Porque tem as definições diferentes, né? Será que só o uso da tecnologia faz uma cidade ser inteligente? Eu gostaria que você passasse para o pessoal que está assistindo e para mim também. Qual que, na tua opinião, é a definição de cidade inteligente? Bom, aí são pontos delicados, né? Eu, quando faço palestra sobre essas coisas, a gente sempre é um pouco provocativo. Mas deixa eu fazer umas perguntas primeiro. Se uma cidade não é inteligente, ela é o quê? Burra. Não responda, não precisa responder. Ninguém precisa responder. Eu só estou fazendo uma provocação. Se uma cidade não é inteligente, o que ela é, então? Segunda coisa, existe a possibilidade de nós termos uma cidade com toda a tecnologia implantada e tal, com cidadãos que não são inteligentes? Não sei se existe essa possibilidade. Então, a primeira coisa para definir uma cidade inteligente é ter gente inteligente morando nela. Pessoas inteligentes. O que é uma pessoa inteligente? É aquela que sabe tomar as decisões mais adequadas, a pessoa que erra menos. Então, a pessoa precisa ter capacidade de discernimento para fazer escolhas. E isto se aplica, inclusive, ao eleitor. Aliás, desculpa, principalmente ao eleitor. Principalmente. Mas determinadas tecnologias e determinadas ferramentas que uma cidade inteligente aplica, elas podem contrariar alguns interesses. Vou dar um exemplo. Assim, nós não temos isso aqui no Brasil hoje ainda, mas vamos ter. Vamos dar um exemplo. Na tua casa, e eu estou falando para você, Diego, mas para todo mundo que está nos escutando agora, na sua casa, tem relógio de luz e relógio de água? Tem lá? Sim. Todo mês alguém vai lá fazer a leitura? Sim. Vai lançar na conta? Tá. Isto é porque o seu relógio de água e o seu relógio de luz são analógicos. Alguém precisa ir lá e fazer uma leitura e anotar, para depois voltar para o escritório e lançar numa conta. Mas hoje nós já temos relógios de água e de luz que são digitais. Ele vai medindo sozinho. E ele sendo digital, ele está conectado pelo computador, através da internet das coisas, com a central. Moral da história, ninguém precisa ir na sua casa fazer leitura. No dia certo, que vai ser estabelecido, que hoje você escolhe o dia que você quer pagar a sua conta de água e de luz, não é isso? Sim. A Copel te dá a opção de você dizer, ó, que dia você quer pagar? Dia 5, 10, dia 15, dia 20, dia 25, dia 30. Você escolhe. Então, no dia que foi estabelecido, o programa já definiu lá que naquele dia o computador vai pegar o dado que ele já tem e vai fazer a conta e lançar no seu como débito para você. O que significa isso? Alguém perdeu o emprego primeiro, né? Esses vão ficar contrariados com a cidade inteligente. Eles não vão gostar dessa ideia. Entendeu? E eles estão errados?
Não, eles não estão errados. Esta ideia, embora seja boa, seja interessante, ela seja vantajosa para 100% da população, porque ao eliminar esse custo, você consegue reduzir o valor do serviço que está sendo prestado. Para aquele conjunto de pessoas, ela é legitimamente agressiva, ela é ruim. Para aquele conjunto de pessoas, ela é ruim. Então, eles têm direito de ficar chateados, eles têm o direito de se mobilizar, de não querer que isso aconteça, mas a população que será beneficiada também tem direito de falar, olha, eu entendo que você tem razão, mas isso é bom para todo mundo, e a gente quer que aconteça. Então, você vai ter ali um conflito, você vai ter uma dificuldade de administrar esse assunto. E isso certamente vai acontecer em muitas situações. A cidade inteligente é aquela que usa essas ferramentas para tomar uma série de decisões. Vou te dar um outro exemplo. Hoje, aqui em Maringá, por exemplo, a gente usa a bilhetagem eletrônica no ônibus, certo? Então, você passa o cartão e o ônibus registra que você entrou. Como todos os ônibus hoje estão georreferenciados, o sistema lá da TCCC, e obviamente é o mesmo sistema que passa para a prefeitura, sabe dizer, naquela linha de ônibus, quantas pessoas entraram em cada ponto. Correto? Sim. O sistema já te diz isso. Então, ele consegue te dizer se a linha é viável ou não. Se ela é uma linha que se sustenta ou que ela precisa de subsídio para poder sobreviver, existir. O sistema já te daria isso. Mas o sistema pode te dar muito mais. Hoje, quando você passa o cartão na entrada, mas ninguém passa o cartão na saída. Quando você desce do ônibus, você não passa o cartão. Vamos deletar o negócio do cartão, que já é uma evolução. Milhares de cidades no Brasil não chegaram nesse avanço tecnológico ainda, como nós já chegamos aqui, mas ele já é obsoleto hoje. Porque você poderia perfeitamente bem ter o seu crédito do transporte coletivo no celular. E o sistema do ônibus ser um leitor de QR Code. Então, na hora que você pega o seu celular e encosta no leitor do ônibus, o leitor do ônibus sabe que é você e ele já deduz do seu crédito aquela passagem. E a hora que você sair do ônibus, a nuvem vai te dizer que você vai dizer para o sistema de georreferenciamento que a pessoa saiu do ônibus. Moral da história: a prefeitura teria uma pesquisa origem-destino online, periodicamente não, o tempo todo. E com isso, o próprio sistema de inteligência artificial da mobilidade urbana poderia dizer: esta linha de ônibus pode reduzir a frequência em tais horários porque não tem público. Essa outra aqui precisa de mais ônibus porque nesse momento ela está sobrecarregada. O sistema faz sozinho. Fala a verdade, não é uma baita de uma vantagem? Você teria um valor exato do pessoas por quilômetro rodado, né? Coisa que hoje é uma estimativa grosseira, né? E aí o que acontece? Pode ser que ao fazer essa leitura, o sistema diga, olha, a linha tal é inviável, ela tem que ser descontinuada. Só que tem meia dúzia de pessoas, ou 10, ou 20, ou 50 pessoas naquela linha que só tem aquela opção. Você acha que eles vão gostar? Não. Eles vão ficar satisfeitos com isso? Claro que não. Eles não vão ficar satisfeitos com isso. Embora aquela linha está dando prejuízo para todo mundo. Porque ela é deficitária e todo mundo está tendo que pagar a conta. Então, se a prefeitura tivesse esses dados, ela poderia, identificando quem são as pessoas que precisam, buscar uma solução alternativa para essas pessoas, mais barato do que manter um ônibus rodando vazio. Só que ela não tem essa informação, então ela não propõe a solução. E a gente continua com um sistema que não é o que eu gostaria, não tem as frequências que eu gostaria, ou está cheio demais na hora que eu preciso, e a gente não consegue manejar isto da maneira mais inteligente. Uma cidade inteligente é uma cidade que faz tudo isso. E as pessoas inteligentes vão demandar isso, elas vão querer que isso aconteça, porque isso, no final das contas, é bom para todo mundo.
Perfeito, gostei dessa definição, vou utilizar ela a partir de agora. Eu Para me nem vou te cobrar perguntar. royalties por isso, não. Você registrou ela? Não, não, isso é só uma análise. Obviamente, isso vem da experiência de vida da gente, né, do fato de ter lidado com isso na prefeitura e de estar acompanhando as evoluções, as tecnologias, os mecanismos que o mercado tem para resolver todos os tipos de problema, desde fornecimento de água, esgoto, saneamento, transporte coletivo. Por exemplo, é, uma cidade inteligente, com todas essas ferramentas tecnológicas, ela precisa estar conectada. Se não tem conectividade, se a pessoa não tem acesso à internet, então não tem jeito, aí não dá. Quer dizer, a cidade não vai conseguir atender a sua população se ela não tiver conectividade. A conectividade, a fibra ótica, para levar a banda larga na sua casa, isso é investimento da prefeitura? Não, não. Privado. Isso é investimento privado. Mas os dois têm que trabalhar juntos. A prefeitura e o setor privado precisam construir este modelo, identificar as oportunidades que isso tem de negócio, e a prefeitura, como é o órgão regulador do território, ela poder criar condições. Se alguém entra na tua cidade e fala, eu queria autorização para instalar fibra ótica, porque eu quero atender os bairros mais de gente mais rica ou que tem mais comércio. A prefeitura diz, perfeitamente, não tem problema nenhum. Só que para eu te dar essa licença, tem alguns bairros aqui nossos que não estão sendo atendidos, você vai ter que instalar lá também. Se você quer, quer. Se não quer, não quer. Quer dizer, eu não posso gerar só benefício para você. Você vai ganhar dinheiro aqui, sim, maravilha, e quanto mais dinheiro você ganhar, melhor para nós. Mas você vai nos atender numa necessidade social aqui, aqui e ali. E fazer um mecanismo de compensação. Independente disso, cidades onde a rede de saneamento pertence ao município podem avançar muito mais. Não é o nosso caso aqui em Maringá, porque a nossa rede é Sanepar. Mas cidades que a rede pertence ao município podem fazer uma parceria, por exemplo, com uma empresa privada que já está no Brasil hoje instalando fibra ótica dentro do tubo de esgoto. Eles põem um robozinho dentro da manilha, o robô faz um jateamento, limpa a manilha e depois gruda no teto da manilha todo o cabeamento de fibra ótica. Moral da história, onde tiver rede de esgoto, tem banda larga. Em todos os lugares. Essa empresa paga para a companhia de saneamento um aluguel por quilômetro de tubo de esgoto usado e permite que todos esses acessos, todos esses bairros da cidade que têm tubo de esgoto, possam receber fibra ótica num preço competitivo. E ainda oferecem, em muitos lugares, não sei, aí é uma negociação individual, oferecem conectividade para órgãos públicos que não estejam ainda em banda larga com a prefeitura, de graça. Ou E a seja, empresa ganha, que é muito mais barato do que se ela tivesse que cavar, fazer um claro, tubo e tudo ou aquilo. se ela tivesse que pagar para a Copel para alugar um poste, ou se ela tivesse que colocar isso tudo com escada, com não sei o que, o robô faz tudo. Para você instalar no poste, você tem que ter gente para fazer. Tem que contratar pessoas para fazerem todo esse processo. Então, a tecnologia vai tornando as cidades mais inteligentes com vantagens para todo mundo ganha. A cidade ganha, os cidadãos ganham, porque vão ter acessibilidade e conectividade, a empresa está ganhando também, então, porque ela está usando uma estrutura já existente para poder instalar o seu produto, o seu serviço. Isto, em síntese, é o que faz uma cidade inteligente. E você citou a questão do saneamento, Silvio, daí eu queria perguntar para você o seguinte: você que rodou muitas regiões do Brasil aí já, né? O Brasil é um país continental, com realidades muito distintas, né? A gente sabe que Maringá tem uma realidade diferenciada de grande parte do Brasil, né? E aí, às vezes a gente fala de evolução, de conexão, 4G, daqui a pouco 5G, e ao mesmo tempo a gente tem regiões que não tem esgoto, né, tratado, e grande parte das cidades brasileiras tem um problema grave de mobilidade, até de acessibilidade, né? Como unir esses dois mundos, ao mesmo tempo que a gente vê muita novidade vindo, importante, mas ainda muita coisa que é básica que ainda não foi feita, né? Olha, eu sempre digo que cidades são como pessoas. Elas têm impressão digital. Cada cidade é de um jeito. Não tem duas cidades iguais.
seja pela sua história, pela sua cultura, pelo seu relevo, pela sua renda, pelo nível cultural das pessoas que trabalham, que vivem nela. São características, são muitas variáveis, e aí fazem com que as cidades sejam únicas, cada uma com a sua própria característica. E, nesse sentido, é preciso haver um aspecto assim, muito técnico para analisar, fazer o diagnóstico de quais são as necessidades mais prioritárias para aquela população e ordenar isso num planejamento para que esses obstáculos sejam vencidos. O que é mais prioritário? Por onde a gente deve começar? E, a partir daí, com uma análise, com um levantamento efetivamente prioritário, a gente ter condições de investir corretamente. Quando eu fui secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná, eu divulguei pelo Paraná inteiro um programa que a Secretaria, a SEDU, tem, através do Paraná Cidade, que é chamado Paraná Interativo. O que é o Paraná Interativo? É toda uma base georreferenciada de dados que permite, por exemplo, ao prefeito saber se ele tem recurso para acessar em alguma secretaria ou no ministério para pavimentação. É claro que o prefeito é pressionado pelos vereadores, pela população, asfalta minha rua, asfalta aquilo, asfalta aquilo. Só que a base de dados que tem lá no Paraná Interativo consegue avaliar tecnicamente. Aí não tem achômetro, não tem pressão política, é técnica. Quais são as ruas que não estão asfaltadas, que têm o maior trânsito, que têm o maior fluxo de pessoas, que conectam os órgãos e instituições da cidade que são mais importantes e mais usados pela população, escolas, órgãos públicos, postos de saúde, hospital. Quais as linhas de ônibus que atendem? E, a partir de uma superposição de todos esses dados, o sistema diz para o prefeito: se você só tem dinheiro para asfaltar 10 quilômetros, esses aqui são os 10 quilômetros prioritários. Esses são os que vão mexer com a vida de mais gente. Esses são os que vão melhorar, de fato, a qualidade de vida da população. O sistema faz isso automaticamente. Só que o prefeito precisa entrar no sistema e perguntar. Ele diz: olha, eu consegui uma verba aí de uma emenda parlamentar de 2 milhões. Com 2 milhões, quanto eu faço de asfalto? O sistema diz: você faz tantos quilômetros. E se eu quiser fazer esses 2 quilômetros, quais são as ruas mais importantes? E o sistema te mostra, no mapa da cidade. É fantástico isso. No Paraná já tem isso. Esse sistema está funcionando lá no Paraná Cidade. Então, isto tem que ser usado. Até porque é inteligente você fazer uso disso. Só que aí o prefeito vai ter que administrar a pressão dos vereadores, a pressão de alguns que querem. Não, mas eu quero que asfalte lá, a minha baixa. Se você não asfaltar lá, eu não voto e não aprovo o seu orçamento. Aí lascou tudo. Aí complicou, né? Porque a técnica, o dado está dizendo qual é a melhor solução e o que é mais adequado, em vez de você ficar numa decisão que é 100% política. Como conciliar essas coisas? Esse é o desafio. Agora, uma cidade pequena, de 5, 10 mil habitantes, tem tudo isso mapeado lá no Paraná Cidade, do mesmo jeito que Maringá tem. Está tudo mapeado lá. Agora, usa ou não usa. Ninguém é obrigado a usar. Mas está lá, está disponível. E tem essa questão do critério técnico, né, para fazer o critério político também para fazer essa distribuição. Eu acredito que um sistema como esse poderia ser usado, por exemplo, pelos ministérios para liberar recursos também, né? Como um critério, né? Quais municípios têm prioridade? Muitos são assim, e como eu te falei, a estratégia brasileira de transformação digital vai tornar isso cada vez mais obrigatório, mas como critério e requisito básico. A grande maioria dos recursos dos ministérios, eles já passam por um crivo bastante rigoroso de priorização e de critérios que estabeleçam aquilo que efetivamente vai produzir o maior impacto. E, inclusive, de restrições também. Quer dizer, se o município não tem um planejamento... Vamos dar um exemplo.
Plano de mobilidade urbana. Todas as cidades com mais de 20 mil habitantes tinham que apresentar no Ministério um plano de mobilidade urbana. O que é o plano de mobilidade urbana? É justamente essa análise de priorização de como que as pessoas, as cargas, se movimentam de maneira mais eficiente dentro da cidade. Qual foi a posição do Ministério da Cidade? Se os municípios não protocolarem o plano de mobilidade urbana aqui no Ministério, não sai dinheiro. Não adianta vir trazer projeto aqui, porque sem plano de mobilidade nós não podemos financiar, não podemos repassar recursos. Por mais que o deputado coloque lá, que é emenda de parlamentar dele, mandar o dinheiro para aquele município, se o município não cumprir os requisitos, o dinheiro simplesmente não vai chegar. Tem uma mudança da análise, né? E até você falou de plano, né? Por exemplo, eu lembro de uma fala que você fez num evento nosso da UV Norte, que você falou de plano diretor, né? E que tem o plano diretor, a gente sabe que ele não é simples de ser revisado, né? Demora, é um processo, tem que ter audiências públicas, tem que ir para o legislativo, tem que ter todo um debate. Mas aí a gente tem um prazo de 10 anos entre uma revisão e outra. E no mundo de hoje, 10 anos, eu acho que acaba sendo muito tempo, né? Então a gente pega... quando a gente fala de vaga de garagem, por exemplo, até pouco tempo atrás, você falar de lançar um prédio residencial sem vaga de garagem, parecia que você estava falando de um crime, né? Era uma coisa absurda. Hoje, acredito que já tem construtores em algumas cidades utilizando isso como estratégia para abaixar o custo e vender mais, desde que o plano diretor permita, né? Uhum. E aí talvez a questão trânsito, por exemplo, você às vezes gasta uma fortuna para dimensionar uma via nova ou ampliar uma via, duplicar, e aí daqui a pouco tá todo mundo trabalhando em casa. E aí não tem horário de pico, já não é mais horário de pico, né? Então, com isso tudo e com mais essa questão da pandemia que colocou novos elementos nessa equação, né? Que na sua opinião são os maiores desafios aí para os gestores públicos que vão entrar em 2021? Olha, eu acho que o grande desafio é ter a cabeça aberta e ter visão para adequar a realidade que vai acontecer inevitavelmente. Não interessa se a gente concorda ou não concorda, ninguém está pedindo a opinião da gente. O mundo vai caminhar nessa direção e ponto final, acabou. Então, ou você surfa na onda, porque ela vai vir de qualquer jeito, ou você resiste e vai engolir água. Paciência. Não tem não tem muita margem para dizer assim, não, mas eu sou contra, a onda para lá e não vem. Que isso? Isso não vai acontecer. A onda vai vir de qualquer jeito, não interessa a tua opinião, se você concorda ou não concorda, se você acha que a onda é feia ou é bonita, dane-se, ela virá de qualquer maneira. E aí o que sobra de opção para você? É surfar na onda ou beber água. Paciência. Vai se afogar. Infelizmente, os gestores que não se atentarem para isso, que não se preocuparem com isso, que não tiverem visão dessas coisas e não tiverem muita coragem, mas precisa muita coragem para tomar essas decisões contrariando aqueles interesses que efetivamente, legitimamente serão contrariados. Sabe, tem uma pesquisa, uma não, muitas pesquisas, que dizem o seguinte: uma pessoa contrariada, ela replica a sua contrariedade com 17 pessoas. Eu lembro disso do tempo que eu estava na prefeitura. Essa pesquisa deve ter mais atualizado, talvez os números tenham mudado. Diminuir, não acredito, porque agora é mais fácil replicar na internet para milhares de pessoas e não para 17 pessoas, né? Mas uma pessoa que foi contrariada, ela fala do mal que a atingiu para um monte de gente. Uma pessoa que foi beneficiada não necessariamente passa de duas as pessoas que ela comenta que foi beneficiada. Moral da história: mesmo que seja um contingente pequeno de pessoas contrariadas por uma decisão administrativa desse tipo, o impacto que elas vão produzir é grande. O número de pessoas é pequeno, mas o impacto é grande. Os que foram beneficiados pela mesma posição não se manifestam. Moral da história: o prefeito vai apanhar. O vereador vai apanhar. Injustamente, mas vai apanhar. Então, por isso que eu digo, o gestor precisa ter coragem. Não é pouca, não, é muita coragem
de sabendo que vai apanhar, mesmo assim tomar a decisão, porque esta é a decisão correta. É isso que, em síntese, vai beneficiar a maior parte da população, é isso que vai fazer com que o serviço público cumpra o seu papel. O governo está lá para fazer pelas pessoas aquilo que elas não podem fazer por si mesmas, mas que elas precisam, elas têm necessidade. Então, é para isso que tem governo. E muitas vezes o governo, ou o governante, ele deixa isso de lado e pensa em fazer só aquilo que vai dar voto, que o povo vai aplaudir, que vai gostar, vai ficar lá a marca, que daqui 10 anos vai passar, fui eu que fiz e tal. É uma outra realidade. Ele não quer contrariar ninguém, não quer que abaixe os likes dele na internet. Quando, na verdade, o que nós vamos precisar, e agora nessa próxima gestão, muito mais do que nas outras, por conta do impacto econômico e social dessa crise, é gente com coragem para tomar decisões e fazer aquilo que efetivamente precisa ser feito. Doa a quem doer. Eu acho que nas crises, mais do que nunca, né, é que a gente vê a importância dos líderes, né? E líderes têm que ter coragem e tem que ter visão, que também não adianta liderar todo mundo pro buraco, né? Todo mundo me segue e pula no buraco. E eu acho que isso é uma questão que vai ser um divisor de águas para muitos municípios. Eu acho que as eleições desse ano. Como você falou, o cara tem que ter visão, porque de repente ele fala, pula com o buraco aqui comigo, aí todo mundo pula no buraco. Se ele não souber por que ele pulou no buraco, é um baita de um problema. Agora, se ele tiver a visão, se ele falou, olha, vai estar chegando um furacão, aí, um ciclone, e o que tiver aqui por cima vai ser varrido, pula no buraco comigo para salvar a vida, é diferente. É diferente. Mas ele precisa saber o que está fazendo, ele precisa entender o que está fazendo, ele tem que ter uma visão daquilo que efetivamente precisa ser feito, por que tem que ser feito, e neste contexto, de tudo que a gente falou aqui hoje, ele tem que enxergar lá na frente coisas que a maioria das pessoas não estão enxergando. Elas não estão vendo, ele está vendo lá na frente, mas a maioria das pessoas não estão vendo. E às vezes o cara não entende, mas por que eu tenho que fazer isso? Eu não estou entendendo. Ele precisa ter essa segurança, esta visão, e as pessoas precisam confiar nele. Eu não estou entendendo, mas se ele falou que é bom, vamos embora, eu estou junto. Isso é um requisito para a gente pensar aí no processo eleitoral desse ano. E aí eu acho que vai ser um grande divisor de águas, no sentido de que aquelas cidades que elegerem prefeitos ou prefeitas, e vereadores também, né, com uma visão de futuro e liderança, e dispostas a perder até popularidade, se necessário, para tomar o caminho correto, a tendência é que essas cidades avancem muito, né, com as oportunidades que vão surgir também. E as cidades que elegerem prefeitos que jogam só para a torcida, que estão preocupados só com o like e agradar todo mundo, né? E o cara pensa na próxima eleição ao invés de pensar na próxima geração, né? Então vale até destruir a cidade para ficar popular. E essas cidades vão ficar muito para trás, né? Bom, e não sei se recupera depois neste momento, né? Porque esse é um momento muito crítico. Quem ficar para trás agora talvez não consiga alcançar depois. E vai ser muito complicado. Então, é um momento importante e eu espero, de alguma forma, ter colaborado aí com essa troca de ideias e com os seus acompanhantes e os seus companheiros e pessoas seguidores, né, que têm te acompanhado nesse seu trabalho aí de divulgar, debater e discutir coisas que são de interesse coletivo. Foi um prazer estar com você aí nessa hora que a gente bateu o papo. Sem dúvidas, foi de muito aprendizado, Silvio. Aprendi bastante nessa live, acredito que contribuímos também bastante para o pessoal que está nos assistindo. Quero agradecer a cada um aí que participou, que acompanhou. Na próxima terça-feira a gente vai ter uma live com a Paula Lima, né, que faz um trabalho muito interessante em relação à acessibilidade, né? Então a gente vai falar dos desafios da acessibilidade no Brasil, né? Terça-feira que vem às 19 horas. Silvio, quero mais uma vez te agradecer. Foi uma honra poder fazer esse bate-papo com você. Gostaria de passar a palavra para você fazer o encerramento. Obrigado. Eu que agradeço o privilégio e desejo sucesso aí a toda a comunidade de Paysandu, principalmente, né? E que a gente possa, de alguma forma, aumentar o nosso nível de discernimento. Discernimento é a gente entender por que a gente toma determinadas decisões. E aí precisa avançar um pouquinho
no processo de análise crítica. E eu gosto sempre de provocar as pessoas, fazer as pessoas pararem, pensarem e exercitarem a sua análise crítica, para que a gente possa tomar as decisões que, de fato, vão transformar nossa comunidade e a nossa vida de modo geral. Então, um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo privilégio desse bate-papo. Obrigado, Silvio, obrigado a todos. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.